O Salmo 132 é de autoria desconhecida. Quando você abre a Bíblia original, que é o texto massorético em hebraico, o título desse salmo é apenas Cântico de Peregrinação. Nós sabemos que os cânticos de peregrinação correspondem ao Salmo 120 até o Salmo 134. Esse conjunto de 15 salmos são chamados de cânticos de peregrinação. Tem algumas Bíblias que chamam esses salmos de Cântico dos Degraus. Talvez a sua Bíblia, na sua casa, escrita, quando você abre o Salmo 120 até o Salmo 134, esteja escrito Cântico dos Degraus. Esse nome, Cântico dos Degraus, corresponde a uma tradução que revela que esses salmos são cantados quando o povo de Israel vai até Jerusalém. Existem três festas principais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que também é conhecida como a festa das cabanas. Nessas três festas, eles fazem comemorações anuais na cidade de Jerusalém. E todas as pessoas de Israel vão, na verdade, elas sobem até Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica numa região montanhosa. E na cidade de Jerusalém existe um monte que é muito usado na Bíblia para fazer referência a Jerusalém, que é o Monte Sião. Você pode ver que o Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O versículo 2 do Salmo 125 fala assim: como a Jerusalém está rodeada pelos montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então, esse Salmo 125, nós vemos claramente que o autor, o compositor do Salmo 125 está falando como é Jerusalém. Jerusalém fica numa região de montanhas, fica rodeada de montanhas, tem o Monte Sião, que é o monte que é muito citado na Bíblia, tanto que a Bíblia fala muitas vezes que sobre Sião, 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 você vê muitas vezes falar do Monte Sião, porque é um monte que representa Jerusalém. Então, esses cânticos, quando chegam as épocas dessas festas, da Páscoa, do Pentecostes e da festa dos tabernáculos, o povo de Israel, quando eles organizam caravanas e fazem romarias, eles fazem a peregrinação e eles vão subindo até Jerusalém e eles vão cantando esses salmos, o Salmo 120 até o Salmo 134. A característica de cada um desses salmos é que cada um desses salmos fala a respeito da glória de Deus. Então você vê que o Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você vai no Salmo 122 e você vê aqui, veja na tela: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aqui na parte final ele fala: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Quem escreveu esse Salmo 122 foi o rei Davi. E ele escreveu esse salmo falando que exista paz dentro de Jerusalém. Você pula para o Salmo 123 aqui na tela e você vê que aqui ele fala no versículo 3: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. Você vai para o Salmo 124. Esse salmo foi escrito por Davi também. O 123 é de autoria desconhecida, mas Davi escreveu o 122, o 124. E o 124 fala assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então ele fala aqui: mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Veja o versículo 6 ali na tela. E daí vem o Salmo 120, 125,
que fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Você vê que esses salmos, eles retratam a confiança que o povo tem em Deus. E é por isso que esses salmos estão reunidos nessa ordem, no 120 até o 134. Eles vão falando que o Senhor está conosco, que o Senhor nos arrancou do cativeiro. Esse Salmo 126 que está aqui na tela fala isso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Ou seja, ele está falando aos que voltaram a Jerusalém. Sião, como eu já falei, é o monte que fica em Jerusalém. E eles usam esse monte para se referirem a Jerusalém. Sião é um ponto de referência de Jerusalém. E eles falam: nós estávamos como os que sonham. Uma pessoa é uma pessoa que está feliz, a pessoa está sonhando, está se alegrando. Então, aqui, quem escreveu o Salmo 126 está dizendo para nós que quando o Senhor os arrancou do cativeiro, eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai entender que o povo de Israel estava adorando outros deuses e Deus levantou o profeta Jeremias para trazer um recado para o povo, dizendo para eles: se arrependam e parem de adorar outros deuses, porque senão o Senhor permitirá que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entre pelos portões dessa cidade e ele queimará essa cidade a fogo e vocês serão levados para um cativeiro onde vocês vão ficar como escravos. O povo não ouviu as profecias de Jeremias, mas o prenderam no calabouço, deram socos nele. Quando você lê Jeremias, a própria família dele começou a falar bem com ele pela frente, mas pelas costas eles diziam que Jeremias estava louco e que não entendiam por que ele estava o tempo todo falando contra o próprio povo dele. Mas eles não entendiam que o profeta Jeremias não estava contra o seu povo. Jeremias, pelo contrário, chorava pelo povo. Tanto que ele é conhecido como profeta chorão, e o livro de Lamentações de Jeremias é o único livro que se chama Lamentações, porque ele lamenta e chora, porque Deus mostra para ele que o povo estava no pecado e que o povo seria levado como escravo. Então, esse Salmo 126 fala que depois que se completaram os 70 anos, eles ficaram sofrendo, chorando e passando pela escravidão. Deus os trouxe novamente para Jerusalém. E o Salmo 126 fala disso. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós voltamos a Sião, nós estávamos como os que sonham. Aí o Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O 128 fala que feliz é aquele que teme ao Senhor, porque ele vai ter a bênção no trabalho, vai ter a bênção na família, vai ter a bênção em relação à sua cidade e vai ver os seus netos. É um salmo que fala a respeito da vida pessoal de quem honra a Deus. O Salmo 129 fala que o povo de Israel, ao longo da sua história, sofreu muitas humilhações e perseguições, mas no final o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. É o que diz o versículo 4 aqui do Salmo 129. Aí vem o Salmo 130, que fala que o salmista estava nas profundezas, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor o perdoou. E veja o versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. E veja o versículo 7: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. É um salmo que fala que o Senhor está no meio das trevas, no meio das trevas. O Salmo 131 fala que esse salmo ele fala que sobre humildade, sobre contentamento e sobre esperar no Senhor. Ele fala que ele não se eleva em grandes coisas, mas ele se preocupa apenas com as coisas
que são para ele. O versículo 1 fala assim, ó, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. O que o salmista está falando aqui? Que ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele não se preocupa com coisas muito grandes para ficar se engrandecendo, se exaltando. Mas ele se ocupa apenas de cuidar da vida dele, reconhecendo que o Senhor é que é Deus na vida dele. Então você visualiza isso, que todos esses salmos são assim, do 120 até o Salmo 134. E eles vão peregrinando e cantando esses salmos, porque esses salmos honram a Deus e revelam a absoluta e total dependência e confiança no Senhor. Então, quando eles fazem essas peregrinações para comemorarem as festas anualmente da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, eles vão se recordando. Esse exercício de você se reunir com outras pessoas e ficar recitando os salmos faz com que o seu cérebro, o seu coração vá aprendendo do Senhor. Aquilo que você mais alimenta na sua vida é aquilo que vai fazer diferença em você. Quantas pessoas estão matando, roubando, se prostituindo? Elas fazem essas coisas porque elas ficam o tempo todo fazendo, dando espaço para que essas coisas alimentem os seus pensamentos. Se uma pessoa fica, é claro que ela vai ficar pensando em relacionamentos casuais, é claro que ela vai ter dificuldades em manter o seu casamento, porque ela vai ficar ali fantasiando coisas que ela assistiu, porque ela alimentou a sua mente de coisas ruins e de palavras maliciosas. Então, aquela pessoa que sempre está lendo os salmos, meditando em provérbios, lendo as escrituras, falando sobre coisas ligadas à salvação e ao Senhor, não terá esses pensamentos, mas o seu coração estará puro e reto, porque ela estará o tempo todo falando e pensando e meditando nas coisas do Senhor. Paulo disse isso para os filipenses. No capítulo 4, no versículo 8, ele falou no que pensar. Se existe alguma coisa para vocês pensarem, que vocês pensem em tudo aquilo que é santo, em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é justo, em tudo aquilo que é honesto, em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que realmente merece ser falado, pensado, refletido e meditado. Então, se você tem dado espaço para maus pensamentos, até mesmo pensamentos de depressão, pensamentos de eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz, é muito difícil para mim, são coisas que quando você pensa e quando você verbaliza, quando você fala, você está lançando essas declarações sobre a sua vida. Pare de fazer isso agora e comece a declarar: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a declarar: Eu habito no esconderijo do Altíssimo e eu posso descansar à sombra do Onipotente. Comece a declarar: Bendito é o Senhor na minha vida. Bendito é o Senhor que me livra. Bendito é o Senhor que honra a minha fé, a minha vida, que me abençoa. Comece a declarar palavras que estão escritas nos Salmos e você verá que o seu ânimo se levantará e você será renovado pela força de Deus. E é por isso que os Salmos têm um papel na vida do cristão. Muitas pessoas pensam: para que os Salmos? Porque as pessoas querem ler os livros, querem ler as cartas de Paulo, mas os salmos mostram orações que são poderosas e que revelam como devemos orar. Até quando você está angustiado e aflito, leia o Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo de quem está angustiado. Leia o Salmo 102. É um salmo também de quem está aflito. Se você está pensando que Deus abandonou você, leia o Salmo 13. Você vai ver que Davi, que escreveu o Salmo 13, fala: Até quando o Senhor ficará longe de mim? Será para sempre? E no final ele fala: Mas eu esperarei na salvação do Senhor, porque ele se levantará.
Então, quando você lê os Salmos, você encontra força para que você consiga se levantar. Especificamente agora entrando no Salmo 132, o Salmo 132 ele se divide em quatro partes. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 132. Como eu comentei, quando você vai na Bíblia, no texto original, neste salmo está como título assim: Cântico de Peregrinação, indicando que ele faz parte dessa reunião do Salmo 120 ao 134, que são cânticos de peregrinação quando o povo vai para Jerusalém para a comemoração das festas da Páscoa, dos Pentecostes e da festa dos tabernáculos. E quando o salmista escreveu esse Salmo 132, ele escreve com a seguinte ideia. Ele escreve aqui esse salmo como se ele fosse um descendente de Israel e como se o povo de Israel fosse descendente do rei Davi. E ele fala assim para Deus: Deus, o Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de Davi, porque Davi é o nosso antepassado. E Davi, ele fez uma promessa com o Senhor de querer construir um templo para a adoração do Senhor. Então, lembre-se que esse Davi, que é o nosso antepassado, ele teve um compromisso sincero com o Senhor. E lembre-se que o Senhor fez uma aliança com ele e fez uma promessa para ele, de que nunca faltaria um descendente dele para ocupar o trono. Então se lembre disso, porque o desejo que nós temos como povo é que o Senhor esteja conosco. A ideia do Salmo 132 é essa. Então significa que quem escreveu o Salmo 132, nós não sabemos quem foi, quando escreveu, ele estava fazendo uma oração. O Salmo 132 é uma oração que o salmista fez para Deus em nome do povo, dizendo para Deus que Deus se recordasse que, ainda que o povo estivesse pecando e fazendo coisas erradas, que o Senhor um dia fez uma promessa para esse povo, que essa promessa foi feita para o rei Davi e que eles são descendentes de Davi. É a mesma coisa que, vamos supor assim, um neto que é filho de um pai ou uma mãe que fizeram coisas erradas, mas ele teve um avô que foi muito certo e que fez tudo de maneira certa. Então esse neto relembra a história da própria família e aí quando ele tem que comparecer diante de um rei, ele fala assim: ó rei, os meus pais fizeram coisas erradas, eu estou aqui sofrendo as consequências do que está acontecendo comigo, mas eu quero que o senhor se lembre que o meu avô era o fulano de tal. Lembre que o meu avô fez coisas boas em favor aqui do reino. Lembre que ele ajudou a construir muitas ruas, muitas cidades, que ele ajudou o senhor rei, pagando muitos impostos. Então, alivia o nosso sofrimento, porque o meu desejo é que eu fique bem aqui dentro. A ideia do Salmo 132 é mais ou menos essa. Eu contei essa história de maneira simples para que seja possível de entender a ideia do Salmo 132. Nós estamos, desde o dia 1º de agosto desse ano, fazendo a meditação no livro de Salmos. Estamos meditando em um salmo por dia. E estamos aqui no Salmo 132, que era para termos feito a meditação ontem, mas ontem eu não consegui fazer. Hoje é dia 12 de dezembro. Esse salmo aqui era para ter sido lido ontem, dia 11, mas eu não consegui fazer essa meditação ontem, então estamos fazendo hoje, no dia 12. E daqui a pouco eu vou lançar aqui no canal o Salmo 133, para não perder o ritmo de continuarmos meditando em salmos todos os dias. Então hoje seria para ler o Salmo 133. O 132 era para ter lido ontem, mas eu vou colocar os dois aqui no canal para que os dois fiquem aqui e não percamos quem está seguindo essa série.
meditações em salmos, não fique sem a meditação deles. Então, vamos ler aqui o Salmo 132 agora. E você vai ver aqui que corresponde, que essa ideia que eu acabei de falar, que é a ideia de alguém que é descendente de Davi e que fala para Deus, que deseja que Deus esteja com o povo de Israel, mas que o Senhor não se esqueça que eles são descendentes de Davi, que um dia teve alguém na geração deles que realmente se preocupou com Deus. Antes de ler aqui, vamos lembrar que no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, nós temos mais um exemplo de alguém que também foi até Deus e se lembrou do passado. Trata-se do rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma profecia. Deus mandou o profeta Isaías ir até o palácio e dizer para ele assim: conserta a tua casa, porque certamente morrerás. E ele foi, o profeta Isaías, e disse para o rei Ezequias: Deus me mandou vir aqui dizer para você organizar a sua vida, porque você vai morrer em breve. E quando o rei Ezequias recebeu aquela palavra, o texto fala que ele se inclinou com o rosto para a parede. E ele começou a chorar e ele começou a dizer na oração dele: Senhor, lembra-te de que eu fui fiel. Lembra-te de que eu te servi. E a Bíblia fala que quando ele estava se derramando ao Senhor, que o profeta Isaías não teve nem tempo de sair do palácio. Ele ainda estava dentro do palácio e Deus mandou o profeta Isaías voltar no aposento do rei e dizer para ele que estava dando para ele mais 15 anos de vida. Então, essas orações que fazem lembrança daquilo que os nossos antepassados fizeram e que nós fizemos no passado, são orações possíveis de serem feitas a Deus. Um outro exemplo, o exemplo do rei Ezequias foi um exemplo para o bem, mas também existe o exemplo para o mal, que é quando o Daniel, quando eles estavam no cativeiro na Babilônia, e Daniel é um dos escravos. E Daniel, quando ele estava lá, ele ora assim: Senhor, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os pecados de Israel, porque pecaram contra o Senhor. Então você vê que Daniel, ele percebeu, estamos aqui como escravos, embora Daniel tenha sido muito honrado. Foi fiel a Deus e ele foi honrado ali no palácio de Nabucodonosor. Mesmo na escravidão ele foi honrado, mas ele entendeu que o povo dele estava como escravo ali. Então ele intercede pelo povo. E a ideia do Salmo 132, até enquadrando o Salmo 132 nesses salmos de peregrinação, o povo está cantando junto. Então eles estão lembrando que o Senhor é bom e eles estão contando e cantando de coisas que dizem respeito à história de Israel. Por isso que eles fazem essas peregrinações. E agora, entrando no Salmo 132, nós vamos ver que ele tem a seguinte estrutura. Ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, o compositor do Salmo 132, ele pede que Deus lembre que eles são descendentes de Davi e que Davi um dia colocou no coração dele que ele queria construir um templo para Deus. E isso foi um gesto que mostra que ele tinha muita reverência e muito respeito por Deus. Vai do versículo 1 até o versículo 5 isso. Aí depois vem a segunda parte, que vai do versículo 6 até o versículo 9, em que o salmista que escreveu esse Salmo 132 diz assim: o nosso desejo é que o Senhor esteja conosco. Aí depois do versículo 10 até o versículo 12, ele fala que para que o Senhor lembre-se que o próprio Deus fez uma aliança com Davi. Então ele está dizendo assim: lembre-se, Deus, que o Senhor fez uma aliança com Davi. E aí depois do versículo 13 até o versículo 18, ele fala assim que o Senhor deseja abençoar
o povo de Jerusalém. O Senhor deseja abençoar. Então você veja que é mais um salmo que todos esses salmos, do 120 até o 134, eles vão cantando que o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos livra. Nós passamos por humilhações no passado, mas o Senhor esteve conosco. E aqui o Salmo 132 traz a mesma ideia. Lembre-se que Davi, ele teve um pacto com o Senhor. Nós desejamos, versículo 6 ao 9, que o Senhor esteja conosco. Versículo 10 até o 12. Lembre-se que o Senhor fez uma aliança com Davi, fez uma promessa que nunca ia faltar um descendente dele no trono. Em outras palavras, o Senhor fez uma promessa de que sempre vai ter um rei para nós. E daí o versículo 13 ao 18, o Senhor nos escolheu, o Senhor está com Jerusalém, o Senhor está conosco. É sempre a ideia de que o Senhor está com eles, de que o Senhor é o Deus deles, de que o Senhor está sustentando eles, de que o Senhor está carregando eles. Você lembra do Salmo 127 que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O 128 é quando você honra a Deus que você é abençoado e próspero. O 129, o povo de Israel foi muito perseguido, mas o Senhor esteve conosco. O 125, o povo de Jerusalém está cercado por Deus e é como o Monte Sião. E o Salmo 132 é: Davi é o nosso antepassado e ele fez um pacto com o Senhor. Então nós queremos estar com o Senhor como descendentes dele, nós queremos estar com o Senhor e o nosso desejo é que o Senhor esteja conosco. Lembra da aliança que o Senhor fez com Davi e o Senhor nos escolheu para estar com Jerusalém. E lendo agora o Salmo 132, nós vamos ver isso na leitura do Salmo. Primeira parte, lembre que o Senhor, que Davi fez um pacto com o Senhor. Versículo 1 ao versículo 5. Lembra-te, vamos ler aqui. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. 2. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: 3. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. 5. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O salmista aqui nessa primeira parte do versículo 1 ao 5, como você está vendo aqui, ele fala: lembre, Senhor, que Davi fez um juramento. Essa história que ele conta aqui, você encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17. E você encontra essa mesma história no livro de 2 Samuel, no capítulo 7. Nesses dois textos da Bíblia, está relatado o momento em que Davi viu que a presença de Deus vinha numa tenda, vinha numa arca. Os sacerdotes carregavam uma arca da aliança e essa arca ficava dentro de uma tenda. Quando Davi percebeu que ele morava num palácio e que a presença do Senhor estava naquela tenda, ele colocou no coração uma ideia: eu vou construir um templo, porque como que pode? O Senhor é o Senhor, e eu sou apenas um rei, e eu, como rei, moro num palácio, e o Senhor mora numa tenda. Então ele colocou no coração dele uma ideia: vou construir um templo. Só que Deus, o Senhor, respondeu para Davi o seguinte: você derramou muito sangue, você matou muitas pessoas, porque você foi um homem de muitas guerras. Então você não vai erguer esse templo, mas eu vou dar um tempo de paz para o teu filho Salomão, e ele construirá o templo para mim. E foi o que Deus fez. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus deu, na época do rei Salomão, um tempo de paz, e ele conseguiu construir o templo. Então, quem escreve o Salmo 132 está se lembrando da história do seu próprio povo. E ele está falando na oração para Deus assim: lembra-te, Senhor, que o nosso antepassado Davi, ele colocou dentro do coração dele honrá-lo, construindo um templo para a sua adoração. O que ele está querendo dizer
é que ele quer chamar a atenção de Deus, ele quer chamar o favor de Deus para o seu povo, recordando que o antepassado dele, que foi Davi, se preocupou com Deus. Aí na segunda parte ele fala que o povo deseja que Deus esteja com eles. É o versículo 6 ao 9. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque. Essa arca aqui que ele está falando é a arca da aliança. Ele está falando lá atrás, o nosso povo ouviu falar a respeito da arca. A arca era uma caixa que tinha duas varas dos dois lados, que 4 homens podiam carregar essa arca, 2 na frente e 2 atrás. Por isso que tinha duas varas. Essas varas sustentavam a arca. Dentro da arca vinha a tábua dos 10 mandamentos. E em cima da arca tinha uma tampa que se chama propiciatório, que tinha 2 querubins, 2 anjos, um voltado para o outro, e aquilo representava a glória de Deus. Então, onde a arca vinha, a arca ficava dentro de uma tenda, e onde a arca estava, estava a presença de Deus. O salmista que escreveu esse salmo está dizendo o seguinte: nós ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque. Houve um tempo em que a arca se perdeu e o povo de Israel foi atrás da arca, e quando eles encontraram a arca, eles ficaram muito felizes. Inclusive o rei Davi mandou trazer a arca depois para Jerusalém. E o salmista aqui está lembrando disso. Lembrando na primeira parte: lembre, Senhor, que Davi quis construir um templo. Lembre, Senhor, que nós ouvimos falar da arca, nós ouvimos falar dessa arca, que em Efrata achamos no campo do bosque. Versículo 7: entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de teus pés. E o que ele está dizendo é o seguinte: nós, quando encontramos a arca, nós trouxemos a arca para junto de nós, porque nós realmente queríamos a presença de Deus sobre a nossa vida. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos entrar nos seus tabernáculos. Agora, o salmista aqui, quando ele escreveu o Salmo 132, o templo já existia. Quando ele fala aqui assim: entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos de seus pés, ele está dizendo assim: agora nós estamos subindo aqui, em direção a Jerusalém. Lembre-se que esses salmos 120 ao 134 são os cânticos de peregrinação, são os cânticos dos degraus, são os cânticos que eles cantam quando eles estão indo para Jerusalém para as festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos. Então ele está falando o que eles estão fazendo no caminho. Nós estamos indo lá para Jerusalém agora, nessa romaria, nessa caminhada, todos juntos, e quando nós chegarmos lá, nós entraremos nos seus tabernáculos e nós vamos nos prostrar diante do escabelo de seus pés. Ou seja, nós estamos nessa caminhada aqui, indo para Jerusalém para honrar o Senhor. Nós vamos entrar lá na tua casa, nos teus tabernáculos, na sua casa, e nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos nos prostrar diante dos seus pés. Então, se nós estamos indo lá para te adorar, nós pedimos uma coisa, versículo 8 e 9. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Ou seja, ele está dizendo: nós queremos que o Senhor se manifeste, que o Senhor se levante, que os seus sacerdotes, quando estiverem lá, que eles estejam ungidos de justiça, para que e alegrem-se os teus santos, ou seja, que nós fiquemos alegres, porque nós que somos os santos queremos receber a alegria quando chegarmos lá. Essa é a segunda parte, do versículo 6 ao 9. Nós desejamos a sua presença. Quando ele fala a respeito da arca, ele está falando: nós desejamos a sua presença e nós queremos que o Senhor nos responda, que o Senhor se levante, que o Senhor abençoe os seus sacerdotes e que nós fiquemos alegres. Aí vem a terceira parte, que vai do versículo 10 ao 12. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Veja que ele fala assim: por amor de Davi. Em outras palavras, ele está usando aquele argumento, né? Se nós estivermos em algum pecado e tivermos feito alguma coisa errada,
Lembre-se que nós somos os descendentes de Davi, aquele que fez o pacto com o Senhor. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi, com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. Veja que o versículo 11, quem escreveu esse salmo está fazendo uma lembrança, dizendo assim: o Senhor fez uma promessa para o nosso antepassado. O Senhor fez uma promessa para o rei Davi. O Senhor prometeu para ele o seguinte: do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. A promessa que Deus fez para Davi é o seguinte: no teu trono nunca vai faltar um descendente teu. O teu reinado vai ser eterno. E esse versículo 11 nos remete a uma questão de Cristo. Vamos lembrar que Cristo é descendente de Davi e que Cristo, quando morreu, ele foi elevado ao céu para ser o Rei dos Reis. Então, esse versículo 11 ele tem dois sentidos. Quem escreveu esse salmo escreveu no sentido de que Deus fez uma promessa para Davi que nunca faltaria um descendente dele para ocupar o trono. E no aspecto messiânico, no aspecto profético, nós vemos que Jesus nasceu de Davi e ele reina eternamente. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por todos os santos eternamente. Ele agora é rei. Em Mateus 28:20, Jesus disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então Jesus estava dizendo: agora que eu morri e ressuscitei, eu recebi todo o poder, no céu e na terra. Então esse versículo 11 ele tem o aspecto messiânico. Então o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Nós vemos que depois que Salomão morreu, o povo de Israel não quis mais seguir Salomão porque Salomão cobrou muitos impostos. Mas Deus cumpriu essa promessa. Deus dividiu o reino e deixou o reino do sul nas mãos de Roboão, que era filho de Salomão. Não por causa de Salomão, que cometeu pecado porque se envolveu com muitas mulheres e se afastou do Senhor, mas porque ele fez uma promessa para Davi, que nunca faltaria um descendente dele no trono. Então Deus separou duas tribos e formou o reino de Judá com a capital em Jerusalém e deixou Roboão, que era o neto de Davi, como rei. E depois, quando você lê a Bíblia, você vê que sempre houve um descendente de Davi sucedendo ele no trono, porque Deus fez assim. Então aqui o salmista, na segunda parte do versículo 6 ao 9, ele pede que Deus esteja com ele. Do 10 ao 12, ele está dizendo assim: não esqueça da aliança que o Senhor fez com Davi. Em outras palavras, não se esqueça de nós, porque o Senhor fez uma aliança com Davi, de que nunca faltaria um descendente dele no trono. Então nós que somos os da geração da frente, que somos os descendentes de Davi, estamos pedindo que o Senhor se recorde dessa aliança que o Senhor fez com Davi. Versículo 12: se os teus filhos guardarem o meu concerto, concerto aqui significa aliança. Se os teus filhos guardarem o meu concerto, a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes dei e que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Então aqui existe uma promessa. Se os descendentes de Davi continuarem seguindo a aliança com Deus e obedecerem o que Deus vai ensiná-los, eles também, os filhos deles, vão se assentar perpetuamente no teu trono. Então aqui, o 10 ao 12. Lembre-se, Senhor, da aliança com o nosso povo. E aí vem a parte final, a quarta parte do Salmo, do versículo 13 ao 18, que ele fala assim: Deus escolheu Jerusalém. Deus honrou e escolheu a nós para estar conosco. Veja aqui o versículo 13 ao 18. Porque o Senhor elegeu a Sião. Sião é uma montanha que fica em Jerusalém. Então ele está falando a respeito de Jerusalém. O Senhor elegeu a Sião, o Senhor elegeu a nossa cidade. Desejou-a para sua habitação, dizendo, versículo 14: este é o meu repouso para sempre.
aqui habitarei, pois o desejei. Veja que ele fala como se Deus estivesse falando a respeito de Jerusalém, que esse é o lugar que eu vou estar para sempre. Aqui eu morarei, aqui, pois o desejei. Versículo 15: abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. 16: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Veja que quando ele fala assim, os seus santos rejubilarão. Jubilar significa se alegrar, festar. Rejubilar significa festar duas vezes, ou seja, é mais do que alegria. Eles vão ter muita alegria. Versículo 17: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Esse versículo 17 também remete a Cristo. Fala assim: farei brotar a força de Davi, da descendência dele vai vir um que vai ter força. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Jesus, ele é a luz. Ele revela a luz, ele é a luz de Deus. Então ele é a lâmpada, uma lâmpada para o meu ungido. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Davi era o ungido de Deus. Deus preparou um descendente dele, que realmente trouxe luz para a terra. Versículo 18. Essa é uma interpretação profética, né? Mas fazendo uma interpretação aqui do texto, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, significa Deus está com Jerusalém. Versículo 18: vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Em outras palavras, se os inimigos de Jerusalém, os inimigos quiserem vir contra Israel, o Senhor estará com eles. Então nós vemos que a ideia do Salmo 132, todos esses salmos, que são os cânticos dos degraus, é enfatizar, destacar que Deus está com eles. Então ele fala aqui na parte final: o Senhor está conosco, o Senhor escolheu Jerusalém para ser o lugar em que ele vai estar, o lugar de repouso dele, onde o Senhor vai abençoar os sacerdotes, onde os seus santos, o seu povo vai rejubilar, vai ter muita alegria. E o Senhor vai fazer com que a força do Senhor esteja conosco. E ele fala aqui: lembre-se, Senhor, ou seja, não se esqueça de nós. Se nós fizermos alguma coisa errada, lembre que o Senhor fez uma promessa para Davi lá atrás e que Davi foi tão fiel ao Senhor que ele quis construir um templo. Ou seja, nós estamos indo para Jerusalém, onde tem um templo que foi construído pelo rei Salomão, que isso tudo que foi feito pela obra de Davi. Ele que foi o primeiro que teve essa intenção. E que o Senhor não esqueça disso quando nós chegarmos lá, porque nós queremos que o Senhor esteja conosco, trazendo alegria, abençoando os sacerdotes. Nós vemos aqui que o texto fala que o Senhor vista os teus sacerdotes de justiça. Em outras palavras, aqui no versículo 9: vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Então ele pede isso, que Deus coloque justiça neles e que os santos fiquem alegres, ou seja, que o Senhor esteja conosco. Quando nós entrarmos no tabernáculo, quando nós formos lá em Jerusalém, que não seja uma caminhada, uma peregrinação à toa, mas que seja uma peregrinação que será honrada com a alegria do Senhor de estar conosco. Essa é a meditação do Salmo 132. Deus abençoe a sua vida. Tem outras considerações que quem está acompanhando a série sabe que nós estamos estudando Salmos, falando aqui de detalhes de Salmos. Mas aqui, como esse vídeo já ficou com 43 minutos, né? Nós vamos ficar aqui. E hoje é dia... Esse Salmo era para ter sido gravado ontem, dia 11 de dezembro. E todos os salmos que eu gravo no dia, eu coloco no final um vídeo a respeito de provérbios, com o capítulo de provérbios do dia. Então aqui, embora hoje seja dia 12 de dezembro, eu vou colocar o vídeo de provérbios 11. E do lado, porque todos os meses nós lemos o livro de provérbios, porque provérbios tem 31 capítulos. E você consegue ler todos os meses provérbios em 31 dias, e quando o mês tem 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no último dia.
e no mês de fevereiro você lê o capítulo 27 até o 31, dividido nos dias 27 e 28. Quem faz isso, lê todos os meses Provérbios por 2 anos, toma decisões mais inteligentes. E quem faz isso e pratica em 5 anos, consegue prosperar em todas as áreas da vida. Todas as áreas. E por isso que nós sempre incentivamos a leitura de Provérbios. Então, hoje, como era para ter gravado esse salmo no dia 11, eu vou deixar o capítulo 11 de Provérbios. E ainda hoje eu vou gravar o Salmo 133, vou colocar aqui no canal. E daí vou colocar no final do Salmo 133 o capítulo de Provérbios 12, que é o capítulo de hoje. Hoje é dia 12 de dezembro. E vamos prosseguir até o final desse ano realizando a leitura de Salmos e Provérbios ao mesmo tempo. No dia 29, a gente vai acabar chegando aqui, são mais 18 dias. Nós vamos chegar no Salmo 150. E daí vamos ter terminado a leitura de todo o livro de Salmos. Então, fique com o vídeo de Provérbios 11. E se você não está inscrito no canal, aqui no canto direito tem o botão para que você se inscreva. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.